Hoje é domingo de comunhão também, vamos participar da ceia daqui a pouco. E eu quero convidar você para ficar para o almoço. Em São Paulo, todo domingo se come massa e hoje nós vamos comer massa. Aqui tem um grupo de pessoas preparando ali uma massa para a gente. E será um momento agradável de comunhão depois do culto. Eu convido você a participar desse momento de comunhão. É muito importante, uma vez por mês, a gente fazer isso. 11 pessoas estão vindo de Goiânia, da Igreja Luz para os Povos. Eu falei para o Maxwell, eu vi a lista de pessoas. Eu acho que dos 11, 2 são apóstolos, 8 bispos e 2 pastores, uma coisa assim. Eu falei, vai ser mais bispo do que outra coisa. E eles usam esses termos, eles estão vindo. O propósito da vinda deles é para ser treinados para o início do IBMP, do seminário em Goiânia, em agosto. Nós vamos estar treinando, eles vão estar aqui há mais ou menos 10 dias, mais ou menos. E eu quero aproveitar e celebrar o aniversário da igreja. E vai ser uma grande bênção. Não falte. Para a igreja toda é sexta e domingo. Então, você que não tem costume de vir ao culto de sexta, venha nessa sexta para a abertura do aniversário da igreja. No sábado é somente para os homens, o brunch para os homens, e no domingo para toda a igreja. E depois, no outro fim de semana, é a vez das mulheres, tendo o chá das mulheres. Eles vão estar aqui também sendo treinados na quinta e sexta-feira. Seria tão lindo se a gente tivesse 2 voluntários que pudessem, eu sei que muitos trabalham, mas quem sabe nós temos 2 voluntários que pudessem fazer almoço na quinta e na sexta, que eles vão estar aqui na igreja sendo treinados. Se tiver algum voluntário que quiser ser abençoado, fale com o pastor Max. Nós vamos precisar de ajuda para pegar esse pessoal no aeroporto, para levar para passear. Quem puder nos ajudar, dê o nome ao pastor Max logo após o culto. O título da mensagem de hoje é muito interessante. Eu tirei do livro de Apocalipse. O título da mensagem é O Dragão, a Mulher e o Menino. Nas Crônicas de Nárnia, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia é o leão, como é que é em português? O leão, a bruxa e o armário? Eu não sei como é que é em português. O guarda-roupa, né? O guarda-roupa. Então, é mais ou menos a ideia essa. O dragão, a mulher e o menino. Queridos, o que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente do que a gente geralmente faz. A gente geralmente abre com a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar com a leitura da Palavra de Deus. Mas é interessante, domingo passado foi a cerimônia do Oscars. Eu não sei se você gosta de assistir isso ou não. Eu não gostava, mas dos últimos 3 anos, depois que você passa dos 50, vai mudando algumas coisas. E agora a gente gosta de assistir o Oscar e a gente grava quando não está em casa. E a gente assistiu porque eu estava torcendo para o Lincoln ganhar e não ganhou. Mas alguns filmes interessantes, eu vi alguns deles, principalmente Les Misérables e o Lincoln. Quando você vê, Estados Unidos para fazer filme é tremendo. Brasil é especializado em novela, Estados Unidos é filme, não é? Então, é interessante quando você assiste qualquer um dos filmes. Geralmente, no enredo dos filmes, sempre existe uma batalha entre o mal e o bem. Isso é verdade nos filmes, isso é verdade na literatura, isso é verdade nos dramas, nos teatros. Sempre, desde criança, a história do mal e o bem. Eu não lembro exatamente quem me contou a primeira história, mas eu me lembro de como vi a história de Chapeuzinho Vermelho. E a história de Chapeuzinho Vermelho conta a história de um lobo mau e de uma vozinha que foi comida pelo lobo. Em algumas histórias o lobo come ela, outras não come. Mas a história é que existe o mal e existe o bem. Mas no final, o mal é vencido e o bem prevalece. Se você assiste as Crônicas de Nárnia, se você assiste O Senhor do Anel, ou se você assiste o filme de Batman, esses últimos são maravilhosos, ou se você assiste o Homem-Aranha, e o meu predileto, eu cresci e assisti o último agora no avião, 007, James Bond. Eu me lembro de uma história que uma vez um espião português queria se fazer como James Bond e aí perguntaram para ele, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Manuel. E o Bond sempre fala isso, meu nome é Bond, James Bond. E é maravilhoso, né? Eu assisti o Skyfall. E você assiste 007 ou um dos últimos filmes que ganharam o Oscar, Argo, que conta a história de 6
diplomatas no Irã que foram tirados através da CIA, né? Da CIA, de uma forma tremenda conseguiu tirar. E há um suspense tremendo no filme inteiro. Ou você assiste Lincoln, e esse filme foi maravilhoso, para mim um dos meus prediletos. E você vê a história do mal através da escravidão, da guerra civil, de milhões de pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo, e no final os escravos são libertos. No final, mesmo Lincoln morrendo, ele consegue a libertação dos escravos e o final da guerra. Ou você assiste Os Miseráveis, em português, Les Miserables, e você vê a história daquele homem. Que mensagem tremenda de perdão naquele filme, não é? Não um filme cristão, mas a mensagem de perdão daquele homem que começa sofrendo e a vida dele é mudada. E através da sua vida, muitas pessoas que estão embaixo do domínio do mal conseguem sair. Todos os filmes que a gente vê, a maioria, nem todos, mas a maioria dos filmes que a gente assiste, ou dos livros que a gente lê, há essa constante batalha do mal contra o bem, a luta do bem contra o mal. E em todos os filmes, embora o processo é doloroso, embora há muitos feridos e muitos mortos, no final, o bem vence. No final, Batman consegue vencer o Coringa. No final, o Homem-Aranha é vitorioso. No final, mesmo 007, parece que ele tinha morrido, no final ele está vivo. No final ele venceu. No final, Lincoln consegue libertar os escravos. No final, o bem vence. Por que essa obsessão em Hollywood, essa obsessão dentro de nós, com essa luta do bem contra o mal? Por que isso, irmãos? E a razão é porque, desde que o mundo é mundo, há uma luta constante com um problema, que é a presença do mal no mundo. Filósofos, teólogos, religiosos, homens e mulheres têm tentado explicar o porquê existe o mal no mundo. Qual é a origem do mal? Aonde começou o mal? Por que existe tanto mal no mundo, tanta gente ruim no mundo, tanto sofrimento no mundo? Por quê? E, para piorar as coisas, por causa de uma tradução errada da Bíblia, e a Almeida foi traduzida de uma forma incorreta em Jeremias, e por causa da ignorância que muitas pessoas têm da cultura judaica, algumas pessoas até mesmo usam a Bíblia para dizer: foi Deus que criou o mal. Deus é o autor do mal. E por causa disso, pessoas não servem a Deus. Se você perguntar a um ateu, por que você é ateu? Ele diz: Deus não existe. Por que não existe? Como é que Deus pode existir quando há tanto mal no mundo? Como é que Deus pode existir quando há tanto sofrimento no mundo? E a gente que é crente, a gente entende através da Bíblia, mas a gente também não tem resposta. E lá dentro de nós existe esse desejo que um dia o mal seja exterminado, em que um dia o bem vai vencer. E é por isso que crentes e não crentes extrapolam esse desejo através da música. Você ouve pelo menos os Beatles, que não tinham nada de crente, mas os Beatles cantavam: imagine um mundo sem sofrimento. Imagine um mundo em que não há dor. Nas músicas, na literatura, nos filmes evangélicos e não evangélicos, há essa esperança que um dia tudo vai ficar bem e a gente vai viver feliz para sempre. Isso é verdade nos filmes, isso é verdade em Hollywood. Mas e na vida real, irmãos? No dia a dia, na vida que vivemos, será que o mal realmente será vencido? Será que o mal realmente está derrotado? Será que o bem realmente triunfa? Vai perguntar aos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Vai perguntar
aos milhares que estão morrendo na Síria, embaixo do regime de Assad. Vai perguntar aos milhares de palestinos e judeus que estão em guerra constante. Vai perguntar aos coreanos do norte que estão embaixo de um ditador louco. Vai perguntar às milhares de crianças que morrem de fome na África, ou aqui nos Estados Unidos. Vai perguntar às milhões de crianças que desde 1973, janeiro de 1973, quando a lei do aborto passou, milhões de crianças estão sendo abortadas. E você pergunta, o mal continua triunfando? Nós voltamos de El Salvador, nunca tinha estado lá, passamos por lá em Honduras. Um grupo da nossa igreja, uns irmãos que vieram para a nossa igreja, dois casais e uma irmã, 5 irmãos, estavam lá e nós partimos, eu, Tereza, Charles e Miriam, para conhecer uma missão que nós assumimos. Queríamos saber como é que funciona aquilo. Chegamos num país que um dia foi um lindo país. Você entra no centro de São Salvador, catedrais que um dia foram lindas, palácios que um dia foram bonitos, lojas que um dia estavam cheias de luxo, hoje pura miséria, destruído por uma guerra civil que acabou com o país. Praias lindas, mas sujas, por causa da pobreza, do desemprego. E lá, mais ou menos 1 hora de São Salvador, nós pegamos o carro e chegamos numa cidade chamada Tecoluca, baixo de um vulcão. Encontramos a missão que nós sustentamos como igreja. Não é muito não, irmãos, $300 por mês é o que nós mandamos. Suficiente para pagar o aluguel da casa, para pagar uma mulher que vive lá para fazer comida para as crianças e comprar comida para as crianças. $300 que sai da oferta que você entrega aqui. Na quarta-feira, nós estávamos lá no segundo dia, a irmã Tereza me pediu, pastor, consagre essa menina ao Senhor. O nome dela é Melanie. Melanie tem a mesma idade da Gigi, minha neta. Menos de 2 anos, mais de 1 ano, não sei exatamente, mas ela tem a mesma idade, 1 ano e meio mais ou menos. A diferença de Melanie e de Gisele tem a ver com o lugar e a família que ambas nasceram. Gigi teve o privilégio de nascer num país abençoado. Gigi teve o privilégio de nascer numa família abençoada de pais que a amam e que cuidam dela, e de um avô coruja. Melanie nasceu, desculpe, 2, perdão, não tinha te visto aí, mas foi bom você ressaltar isso. Então, Melanie nasceu num país pobre. Melanie nasceu numa família em que o pai é bêbado e que a mãe não se preocupa com ela. A mãe sai cedo de casa e às vezes passa dias sem voltar. 4 filhos, Melanie é a mais nova. Um menino que nós não conhecemos e 3 filhas, uma de 7, uma de 5 e ela de menos de 2 anos de idade. Eu peguei Melanie no colo e quando eu levantei ela estava imunda, suja. Tinha acabado de vir de casa. Ela passa o dia em casa e as suas irmãs tomam conta dela, sem comida. E se não fosse pela missão de fé que nós estamos sustentando, ela passava fome. Ela é levada para a missão, ali a irmã dá banho nela, cuida dela, junto com outras 40 crianças, e dá café da manhã, dá almoço e muita pupuça, que é a comida deles lá. Aí você pergunta, o mal ainda existe no mundo? E a resposta é, existe, irmãos, infelizmente existe. Aí você pergunta assim, mas como é que começou tudo isso? Por que existe tanto mal no mundo? E a resposta é que tudo começou há muito tempo atrás.
num passado que nós chamamos de passado eterno, antes da criação do homem. Antes de Deus fazer a terra da forma que ela existe. Havia a terra, havia o universo, mas não dessa forma. Deus então resolve, pela sua soberania, de criar seres chamados anjos. Os anjos são seres celestiais, parecido com a gente, mas com uma só diferença. A única diferença deles e nós é que eles são seres espirituais. Têm espírito e alma, mas não têm corpo. Deus criou os anjos para o seu louvor e glória, como diz Apocalipse 4, e deu a eles o livre-arbítrio, o direito de escolha. Alguma coisa aconteceu, nós não temos detalhes, somente há 2 passagens na Bíblia, uma em Isaías, uma em Ezequiel, bem curtinha, obscura, que diz que houve uma rebelião. Um dos anjos, na verdade um arcanjo, um dos príncipes dos anjos, se rebela. Quer ser Deus, se rebela contra Deus e exerce o seu direito de escolha. E junto dele, 1/3 dos seres celestiais, dos anjos, decidem segui-lo, exercendo também o seu livre-arbítrio. E a Bíblia não conta se Deus deu a eles uma segunda oportunidade ou não. A Bíblia simplesmente diz que depois dessa rebelião, esse ser que era chamado Lúcifer, ou seja, o anjo da luz, que de acordo com o texto em Isaías e Ezequiel, parecia que ele era encarregado dos louvores do céu. Por isso que ele detesta louvor, adoração. 3 coisas que o diabo não gosta no culto: adoração, mensagem e altar. E é por isso que a gente tem os 3: adoração, mensagem e altar. Para, como diz o espanhol, ele ficar enorrado. Ele não gosta. Aí, ele se rebela e Deus então expulsa ele do céu, juntamente com 1/3 que o seguia. E esses anjos caídos são o que nós chamamos na Bíblia de demônios. Um dia anjos, hoje demônios. E por alguma razão Deus permite que eles caiam logo aqui na terra. Para a história um pouquinho, a gente volta a ela. Mais tarde Deus resolve criar um outro ser superior aos anjos. Superior num sentido, porque o anjo tem alma e espírito, mas não tem corpo. Deus resolve criar um ser que tem corpo, alma e espírito. E Deus cria o ser humano. E Deus fica tão animado com o ser humano que depois de Deus criar, pela primeira vez Deus diz: olha, essa criação é muito boa. Toda vez que Deus cria alguma coisa, ele diz assim: é bom. Quando ele cria o ser humano, ele diz: muito bom. Deus fica orgulhoso desse ser chamado humano. E Deus resolve dar ao ser humano tudo aquilo que o diabo queria, que Lúcifer caído queria. Dá a ele poder, autoridade e o direito de ser co-herdeiro e reinar com ele. Toda a autoridade da terra é dado a esse ser humano. Mas Deus também dá a esse ser humano o direito de escolha. O diabo agora que está aqui na terra e vê isso, fica ciumento, invejoso. E vai contra essa criação com toda a sua força. E Deus fica de lado permitindo, porque Deus não queria que ninguém o adorasse por força, mas por escolha própria. De certa forma, Deus até mesmo estava usando o próprio diabo para que o homem pudesse escolher a Deus. E aí o homem escolhe rebelar. Os primeiros seres humanos escolhem rebelar contra Deus. E quando eles rebelam contra Deus, o final é o mesmo. Penalidade é separação, morte. Morte é separação de Deus. Coisa terrível é estar separado de Deus para sempre.
Só que com o homem, Deus resolve dar uma segunda oportunidade. Não sei se ele deu aos anjos caídos, porque a Bíblia não fala, mas aos homens a Bíblia fala. Deus diz o seguinte: eu vou dar uma oportunidade ao ser humano que agora se rebelou contra mim de voltar. Eu tenho um plano, e o plano é através da vinda do seu filho ao mundo, através da nação de Israel e através da semente da mulher. Ele viria e traria de volta todas as coisas ao plano original de Deus. Mas ele permitiria que os homens fizessem mais uma vez uma escolha. Quem aceitasse o plano de Deus seria salvo e redimido. Quem rejeitasse o plano de Deus estaria sempre separado de Deus pela eternidade. E Deus prepara um lugar chamado inferno, que não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos. E um dia eles irão para lá para sempre. Mas quem rejeitasse o plano de Deus faria companhia a ele. Foi assim que o mal entrou no mundo. E desde Gênesis 3, quando o homem pecou, o mal reinou. O mundo que era perfeito ficou distorcido. O mundo que era lindo ficou feio. O homem que era bom se tornou mau. E aquela índole maligna entrou no coração do homem. E por isso que sempre existiu o mal, desde o início do pecado. E sempre essa luta. E a Bíblia diz que no final, o bem vai vencer. No final, o diabo será derrotado. No final, os seus demônios serão derrotados. No final, Deus vai restaurar todas as coisas. Mas até então, há um processo de luta. E eu vou ser sincero com vocês, às vezes parece que o mal está vencendo. Quando eu olho a história de Melanie, quando eu olho as crianças sofrendo na África, ou mártires morrendo no Iraque e no Sudão, parece que o mal está vencendo. Quando eu vejo o que está acontecendo com esse país que foi criado e fundado sobre fundamentos cristãos, hoje se levantando contra tudo que é sagrado. Quando eu ouço que Deus não tem lugar nas escolas, Jesus não tem lugar na vida deste país, a não ser como uma palavra junta com uma outra de um palavrão, de baixo calão, pejorativa. A gente vê que parece que o mal está vencendo, irmãos. Parece que o mal está ganhando algumas batalhas. Mas eu quero garantir para vocês que, embora às vezes o mal vence, igualzinho no filme. Parece que o Coringa vai vencer o Batman, mas no final quem vence é o Batman. Parece que o inimigo vai vencer o 007, mas no final quem vence é 007. Porque a história está sendo repetida. A batalha às vezes pode ser perdida, mas a guerra já está ganha. No final, o bem vencerá. Aí você pergunta assim: pastor, tudo bem, entendi tudo isso, mas por que Deus fez assim? Deus não podia ter feito diferente? Será que Deus, que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, não poderia ter criado um mundo diferente, sem a presença do mal? Eu vou ser sincero para vocês, se aqui fosse uma escola bíblica, estivesse no IBMP, eu daria para vocês várias teorias. Mas entre nós, eu também não entendo. Eu não sei por quê. Eu estou lendo o livro de Números, você também. Difícil, né, irmão? Por que tanto regulamento? Por que Deus manda matar tanta gente? Diz assim: se for impuro, tem que ser extirpado do povo. E a gente coça a cabeça e diz: tem tudo, eu entendo, Senhor. E a verdade é, irmãos, que eu também não entendo tudo. Mas uma coisa eu sei: Deus é Deus justo, Deus é Deus bom, Deus é um Deus que cuida de nós, e Deus é um Deus de amor. Eu não entendo tudo sobre Deus, mas eu confio em Deus. E você pode confiar nele também.
Aí você diz assim, pastor Fernando, o que isso tem a ver com Apocalipse? Muito. Porque Apocalipse é isso, irmãos. Não é à toa que Gênesis é o primeiro livro e Apocalipse é o último livro. Por quê? Porque Apocalipse traz uma visão de restauração. O que foi quebrado em Gênesis é consertado em Apocalipse. O que foi destruído em Gênesis é restaurado em Apocalipse. Apocalipse é Gênesis no reverso, no oposto. É a restauração de todas as coisas. Capítulo 1, o Cristo está vivo. Capítulos 2 e 3 é a forma que as pessoas reagem à presença do mal e do sofrimento. Capítulos 4 e 5, ele está no trono, haverá um julgamento, o mal será vencido, mas será um processo. E às vezes parece que o mal está ganhando, mas não se esqueça, quem está no trono é Deus, quem abre os selos é Jesus, é o Cordeiro. Ele está em controle, e os 7 Espíritos de Deus estão sobre a face da terra. E aí a gente viu a abertura dos selos, 7 selos. Quando cada um é aberto, julgamento começa na terra. 1/4 da terra é destruída. 7º selo, 7 trombetas. Cada trombeta tocada, 1/3 da terra é destruída. Chegamos então na última trombeta, a 7ª trombeta, ela vai tocar, e quando a 7ª trombeta tocar, haverá 7 taças da ira de Deus, e o julgamento terminará com todas as coisas, e Jesus triunfará para sempre. Mas antes disso, na revelação há um interlúdio, uma pausa. Nessa pausa, João vê alguns detalhes, e esses detalhes nós vamos falar nas próximas semanas. Capítulo 10, antes da 7ª trombeta tocar, João vê um livro, um livrinho bem pequenininho, e o anjo diz: João, você é um profeta, come esse livro. Ele come o livro, na boca é doce como mel, no estômago é amargo como Giló. Não diz isso na Bíblia não, mas eu coloquei aí. O que isso significa, irmão? Significa que a igreja do Senhor, como profetas de Deus, tem que pregar a palavra, e a palavra de Deus é doce porque é de esperança, é doce porque é de amor, é doce porque é de fé, é doce porque é de restauração, mas é amarga porque é de julgamento para quem negar e rejeitar o plano de Deus. Capítulo 11, ele vê a visão de 2 testemunhas que profetizam durante um período de 3 anos e meio, com poder, tem poder para fazer milagres, mas profetizam na presença do mal, até que elas são tiradas e são levadas ao céu. Quem são essas 2 testemunhas? Há 2 interpretações, uma que elas representarão 2 pessoas que virão. Alguns pensam Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, que virá nesse período chamado Grande Tribulação, e vão profetizar em Jerusalém contra o anticristo 3 anos e meio. É possível. Mas quando João escreveu, não era essa era a interpretação. A interpretação, ela representa o testemunho da igreja militante do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, como 2 testemunhas, vive na presença do mal, mas proclama o evangelho com poder, sinais e maravilhas. E a gente ouve a história de David Dorset e vê como Deus faz a luz vermelha ficar verde. A gente vê histórias de missionários, de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus e vê Deus confirmando com sinais e maravilhas, testemunhando na presença do mal. E quando chega no capítulo 12, João é levado a ver um filme. É a primeira vez que é um filme. É como se ele estivesse assistindo um dos filmes de Hollywood. O que eu acabei de contar, a história toda que eu acabei de contar para vocês, está contida no capítulo 12 de Apocalipse. Olhe para os projetores, aí está a história. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Qualquer um que lê o livro de Gênesis sabe que no sonho de José,
A lua, o sol, as estrelas representam a nação de Israel. Então, não precisa de ser muito teólogo para saber que essa mulher representa Israel agora. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Em toda a história de Israel, Deus estava poupando Israel para que o Messias viesse através de Israel. Então apareceu outro sinal no céu. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Bem, a gente entende que naquela época, esse livro estava sendo escrito para pessoas que estavam embaixo do jugo romano, e essa descrição de 7 cabeças e 10 chifres, nós sabemos que representam os montes em Roma. Era a ideia, para aqueles na hora, era Roma. Nós sabemos que representa mais do que isso. Representa aquele dragão, aquele diabo, aquela antiga serpente. Olha o que diz o texto. Sua cauda arrastou consigo 1/3, lembra? Quantos anjos caíram com ele? 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Lembra que eu falei para vocês que quando João está no céu, ele vê tudo na perspectiva celestial, onde não há passado, presente e futuro? O que ele descreve, aqui na terra, algumas coisas aconteceram no passado eterno. Outras aconteceram no seu passado, ou no seu presente, ou no seu futuro, que hoje é o nosso presente, ou no nosso futuro. Mas ele vê tudo ao mesmo tempo e descreve no presente. Durante toda a história de Israel, o diabo tentou acabar com Israel. Primeiro usando Faraó, segundo usando fome. No livro de Esther nós encontramos Mardoqueu e a história de Amã. E Amã tenta acabar com Israel. Durante o livro de Daniel, Antíoco Epifânio tentou acabar com Israel. Os grandes imperadores da Babilônia, da Assíria, tentaram acabar com Israel. Durante a história dos Macabeus, que está na Bíblia Católica, eles tentaram acabar com Israel. E até mesmo quando Jesus nasceu, Herodes tentou acabar com todos os meninos. Era o dragão tentando evitar que o plano de Deus acontecesse, mas o plano de Deus nunca será frustrado. E a criança nasceu. Mas quando a criança nasceu, ele não ficou contente. E a Bíblia diz então que ele tentou destruir Jesus. Colocou-o numa cruz. Mas Deus usou até mesmo o diabo, que achava que tinha vencido. Quando Jesus é ressuscitado dentre os mortos e toma as chaves da morte e do inferno. E pisa na cabeça da serpente, Deus o leva direto para o céu. E João vê tudo isso e diz que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para ali a sustentassem durante 1260 dias. Algumas pessoas pensam que está falando durante a grande tribulação, 1260 dias, no calendário lunar, são 3 anos e meio. Que Israel será protegido por Deus durante 3 anos e meio. Mas mais do que isso, isso é uma interpretação presente, uma interpretação mais contemporânea. A ideia aí é que Deus ia guardar a mulher. E agora a mulher já não mais representa Israel. Agora a mulher representa Maria, que deu a luz a Jesus. E através do seu filho, muitas pessoas creram nele. A mulher agora representa a igreja do Senhor. Que mesmo durante esses 2000 anos, tentaram destruir a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Na China, quando o comunismo entrou, o comunista disse: nós vamos acabar com a igreja. Hoje a maior igreja na face da terra está na China. No Iraque, Saddam Hussein disse que ia acabar com a igreja. Hoje há uma igreja no Iraque. No Irã, depois que o Ayatollah disse: nós vamos acabar com a igreja, tem a Assembleia de Deus, tem igreja batista no Irã. Durante a Idade Média, tentaram acabar com a igreja. A igreja não é perfeita. A igreja tem muito defeito. Mas uma coisa é, a igreja é a noiva do Cordeiro. E Jesus está limpando a noiva, porque ele vai casar com ela. Então ele guarda ela. Houve então uma guerra nos céus. Agora ele vai ver o passado eterno.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Glória a Deus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Diabo significa mal encarnado. Satanás significa inimigo, aquele que se opõe, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E aí diz como é que a gente vence o mal, irmãos. Aí está o segredo, a forma de vencer o mal. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida, portanto celebrem-no os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Presta atenção. A forma de vencer, de acordo com a Bíblia, duas. Primeiro, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, a morte de Jesus é que nos protege. É por isso que o assembleano, quando vê demônio, diz: o sangue de Jesus tem poder. E faz bem, porque a gente vence o diabo pelo sangue do Senhor Jesus. E segundo, pela palavra do testemunho. A palavra do testemunho não é o que você fala, mas a forma que você vive. Vive como integridade, vive como crente, desejando até morrer. Gente, se uma pessoa que é crente está disposta a morrer, quanto mais perder benefícios terrenos, que não se compromete com seus princípios por causa de benefícios terrenos, seja qual for, eu vou ser fiel a Jesus. Por causa disso, então, eles vencerão. E o texto termina dizendo: quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Por isso que Israel sempre é perseguido até hoje. Por isso que a igreja sempre é perseguida até hoje. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Duas interpretações: a proteção de Deus durante a grande tribulação, mas mais importante, a proteção de Deus durante esse tempo em que o mal reina sobre a face da terra. A história de Melanie é triste, mas Deus providenciou uma missão para que ela pudesse ser alimentada. Na China, Deus enviou David Dorset para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Mas Deus, de uma forma poderosa, sobrenatural, fez que a terra ajudasse a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar com a sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos seus mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Em outras palavras, queridos, essa guerra vai continuar. A luta do bem e do mal continua. Mas a história não termina aí, irmãos, porque Apocalipse não termina no capítulo 12. E nas próximas semanas a gente vai ver que o rei voltará. Não mais como criança, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pisará na cabeça da serpente e reinará para sempre. O bem vai vencer. E por isso você pode dar uma salva de palmas e glorificar a Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia! Aleluia! A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mais uma vez: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é uma proclamação. É lindo que a Bíblia diz o seguinte, que a ceia do Senhor é uma proclamação. Diáconos, traga por favor a ceia aqui na frente. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: toda vez que vocês comerem e beberem deste pão, vocês vão proclamar essa história até que o Senhor venha.
Agora a gente vai pegar um pedacinho de pão e vamos tomar um cálice como igreja do Senhor. E a gente vai estar celebrando exatamente isso. Eles venceram através do sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Eu sei que nós temos pessoas não crentes aqui, talvez, ou visitando. Eu não sei se você é crente ou não. Diáconos, fique aqui à frente, por favor. E você diz: pastor Fernando, eu posso participar da ceia? E a resposta é: depende de você. Só existem dois grupos de pessoas que não podem participar da ceia. Primeiro, quem não pode participar da ceia é pessoas que ainda não creram, que ainda não reconheceram o que essa história está contando. Se você não é crente, não participe, porque participar será condenação para você. Agora eu tenho uma solução: é só você ficar crente. Pastor, é tão rápido assim? É. A Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche os seus olhos, por favor, curve a cabeça. Eu quero que todo mundo ore essa oração comigo. Todo mundo, tá? Repita comigo, por favor. Em casa também. Senhor Deus, eu ouvi o Evangelho, a palavra que foi pregada. Nessa manhã, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. Entra no meu coração e ser o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Abra os seus olhos. Se você fez essa oração pela primeira vez e realmente acreditou nela, você pode participar, porque agora você já é crente. Você começou a andar com Deus. Você vai crescer, mas você começou a andar com Deus. Há um segundo grupo que não pode participar da ceia do Senhor: quem está em pecado. Crente que devia de saber melhor, mas está em adultério, mentindo, vivendo uma vida errada. Não pode participar, até que confesse. Na igreja católica, tem que ir no confessionário, entrar naquela salinha e confessar para o padre tudo que fez errado. Aí o padre manda rezar algumas Ave Marias, outros Pai Nosso, dependendo do pecado, e aí pode participar. Jesus fez muito mais fácil. Ele diz assim: todo aquele que me confessar perante os homens e confessar os seus pecados, o sangue de Jesus Cristo perdoa. Então, queridos, não importa o seu pecado, se você quiser abandonar, a Bíblia diz assim: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Deus sabe que você é fraco, você não está enganando a Deus. Tem gente assim: pastor, eu não vou participar da ceia do Senhor porque eu não estou bem. Fica bem então e participa. Feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão, beba desse cálice. Se há pecado que precise ser confessado, confesse agora, irmãos.